chegou o Rogério, e falo isso com muita tranquilidade, nesse programa aqui, principalmente, que é o que eu posso falar, todos os comentaristas esperavam a melhora do Flamengo. Lembro que o Roger esperava, eu esperava, a gente esperava ver o Flamengo melhorar. Não digo nem nos números, porque os números do Domenech Torrent não são ruins. No entanto, não dá para dizer que o Flamengo melhorou. Pelo contrário, o Flamengo piorou em relação ao que já jogou nesse mesmo Campeonato Brasileiro. Porque com o Domenech Torrent, o Flamengo teve sequências de 4 vitórias seguidas. O Flamengo piorou. E eu queria entender, eu não tenho informação de bastidor, eu queria entender, porque vendo de fora, Roger, pelo menos para mim, o Flamengo piorou em relação ao que jogava antes. Não, piorou e realmente estou com você. Elogiei o Rogério Ceni, a chegada dele, a contratação do Flamengo, porque é um técnico jovem que mostrava boas credenciais no Fortaleza, mas tem me decepcionado, sem dúvida nenhuma. Com certas escalações, com o que o Flamengo apresenta, com certas modificações, sem nenhum pudor aqui, eu digo que o Rogério me decepciona hoje como treinador do Flamengo. Esperaria mais, esperaria um time melhor fisicamente, é um time que, se você analisar friamente, joga 45 minutos em alguma intensidade, depois se perde completamente, não entrega aquilo que todo mundo espera que o Flamengo pode entregar. E eu queria voltar ao assunto do Gabriel, né? Porque o Luiz levantou a questão, quais seriam as informações do Rogério ter deixado o Gabriel no banco de reservas. E eu, conversando com o Eric Faria, que é um dos nossos grandes repórteres e que está sempre dentro das informações do Flamengo, ele me disse que o Gabriel foi uma opção reserva mesmo. Não tinha nenhum problema físico, que era uma opção do Rogério, porque ele analisava de que para o jogo contra o Ceará, pelo Ceará, e aí ele mesmo diz, tá, o Rogério, ele mesmo diz na entrevista coletiva que opta pelo Pedro e pelo Gustavo Henrique porque o Ceará era muito bom pelo jogo aéreo, que tinha 2 zagueiros altos e que queria botar o Pedro para brigar ali dentro da área para tentar fazer alguma coisa por cima também. Eu já tenho uma opinião ao contrário disso. Se o Ceará tem a sua força defensiva pelo alto, eu vou querer jogar por baixo, eu vou querer um time muito mais leve, um time muito mais de mobilidade, um time que vai jogar com troca de passes rápidos pelo chão para poder incomodar aquilo que o Ceará tem de melhor, que é a bola aérea. E não, pelo contrário. E aí, volto a dizer, entrevista do Rogério, né, falando que optou pelo Pedro pela jogada aérea, que o Ceará tinha um jogo aéreo muito forte. Então, essas situações vêm me incomodando com o trabalho do Rogério dentro do Flamengo. E não tiro o meu corpo fora. Acreditei, não sei se acredito ainda mais, porque realmente é um trabalho que não me chama atenção, que está muito abaixo daquilo que eu esperava. E ainda boto mais uma pimenta, né? Será que vocês estavam falando que o grupo não estava satisfeito com o Domenech? Será que depois de 12, não sei quantas rodadas... Quantos jogos tem o Rogério? 12 jogos. 12 jogos. 12 jogos à frente do Flamengo. Será que o grupo tem aceitado, ainda de peito aberto com todas essas modificações, com todas essas filosofias novas do Rogério? Ou também está se sentindo incomodado? PVC, deixa eu só mostrar outras mudanças que ele fez ontem. O Rogério, sim. Olha, eu vou numa linha que eu sei que vai ser impopular. Porque assim, o Pedro tem números melhores do que o Gabriel no ano e confesso, acho que o Gabriel não está funcionando tão bem. O PVC acha que o Gabriel precisa de ritmo de jogo, é um ótimo argumento. Mas eu acho que o Pedro hoje está jogando mais que o Gabriel. Então, assim, não me chocou quando eu vi ontem o Gabriel no banco. Confesso que não me chocou quando eu vi. As outras escolhas que o Rogério fez, eu quero colocar no balaio para que o PVC e o Luiz Roberto analisem o todo. Ele apostou mais uma vez no Gustavo Henrique e deixou de fora o garoto Natan. Será que tem a ver com a falha do Natan no Fla-Flu? Porque o Natan teve uma falha no Fla-Flu, foi essa que vocês estão vendo, aí não resultou em gol. O Rogério ficou furioso à beira do campo e logo na sequência tirou o Natan do jogo e recuou o Arão para a zaga. É um indício, para mim, que pode explicar a ausência do Natan e a escolha do Gustavo Henrique. Porque foi muito na sequência.
E aí eu não consigo entender a opção pelo César. O Hugo Souza é mais goleiro do que o César. Já mostrou isso. Ele é mais goleiro do que o César. O César tomou um gol defensável e acho que cabe ao Rogério explicar essa alteração que ele fez ontem, barrou o Hugo e deixou um goleiro, a meu ver, bem melhor do que o César no banco. Fala, Roger. A questão do Gustavo Henrique, claramente, é um zagueiro que o Rogério gosta mais, vamos dizer assim, porque ele insistiu muito no início com o Gustavo Henrique. E aí, depois de tanta pressão externa, né, principalmente dos torcedores, ele deu um descanso para o Gustavo. Eu tinha certeza absoluta que, no primeiro momento que ele tivesse alguma brecha, ele voltaria com o Gustavo Henrique. E voltou ontem. Não deu nem para analisar muito, porque o Gustavo tomou um cartão com 4 minutos de jogo, um zagueiro que está voltando a ter uma oportunidade. E entra num jogo importante. Com 4 minutos, ele toma um cartão amarelo, ele já fica totalmente indeciso para tomar as decisões corretas dentro do campo. Então ele praticamente começou a jogar na sobra e no intervalo ele foi substituído. Em relação ao César, eu também me chamou muito a atenção a questão do Hugo, porque o Hugo é melhor tecnicamente do que o César. E eu só discordo com você que no segundo gol era uma bola difícil, porque passa entre as pernas do Vitinho e ele vê depois e ela dá ainda uma quicada na frente dele, né? Foi bem difícil essa bola de defender. Só essa questão. Mas também estou com você que o Hugo é hoje melhor do que o César. O que me chama a atenção na barração do Gabriel é que você perdia o jogo desde os 10 minutos do primeiro tempo e só colocou o Gabriel para jogar 20. Então isso beira para mim um absurdo você ter o artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros no seu banco de reservas e você está perdendo o jogo. Você tem 80 minutos para virar um jogo, você só coloca esse artilheiro que é ídolo do torcedor, que tem uma estrela gigantesca, que assume responsabilidade, só faltando 20 minutos. Esses são os meus pontos a tocar nessa questão do...